Deus, saudo a noiva de Cristo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na SEAT, aqui nesse endereço, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, ali no Largo do Coco Gelado, a qual muitas vezes, trabalhando à noite na farmácia, era onde eu assistia o culto. Ficava de frente assim, o som vinha. Mas Deus é bom. Agradeço ao pastor Fernando a confiança e a amizade, principalmente a confiança de entregar o púlpito da igreja. Os irmãos podem sentar, amém? Entregar o microfone, a qual é de uma responsabilidade em trazer para vocês um alimento puro, o alimento que sai, o pãozinho quentinho do céu que sai da palavra de Deus. Eu não tenho nada para falar de mim, só sei falar o que a Bíblia diz que Jesus Cristo é para mim e para você. É o nosso Salvador. Sem o sacrifício dele, não havia esperança para nós. E o bom, que me alegrou desde quando estou aqui, é porque todos os louvores foram cristocêntricos. Falou de Jesus, primeiro adorou a Deus, depois falamos do que Cristo é para nós, e por último, o que vamos fazer como filhos de Deus, filhos adotados, Então que o Senhor nesta noite venha falar ao nosso coração. Sou grato a Deus pela família que tenho 3 filhos, já sou avô, todos no caminho do Senhor, nenhum se desviou dele. Então a Bíblia diz: ensina um caminho que o filho deve andar. Então está aqui, já foi apresentada a minha esposa Geisa, que está comigo, meu filho Lequinho. Esse grandão aí é o meu caçula, viu? Tem mais 2, é a Rebeca e a Raquel. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos 4, versículo 12. Eu vou dizer mais uns textos aí, se o irmão quiser ficar folheando a Bíblia, fique à vontade, ou se quiser anotar com uma canetinha as referências, depois também pode conferir. Vou ler com vocês aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui começamos vendo Pedro perante o Sinédrio declarando que não há outro Salvador, repetindo o que o próprio Jesus afirmou sobre ele em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Estamos vivendo um tempo em que o mundo oferece muitas opções. Alguns confiam em pautar a sua vida, em construir um patrimônio para ter uma vida abundante, através do seu trabalho, através do seu esforço. Alguns outros caminhos, seja através da espiritualidade, sobre filosofias, sobre crenças, onde alguns dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas o próprio Jesus disse que eu sou o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade, e não existe verdade relativa, não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. A verdade não dá, a verdade ela é exclusiva. Se tiver 3 opiniões ali, e a verdade, um fala, o outro fala, mas a verdade é como a matemática. Não tem como achar um meio termo para que 2 mais 2 é 4. Então, 2 mais 2 é 4. Não tem muito argumento, não tem muita coisa. Assim é a salvação também. Então, a palavra de Deus é clara, que não há outro.
Não há outro nome em qual devemos ser salvos, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morreu para os nossos pecados. Ele pagou uma dívida. Mas que dívida é essa? Todos sabemos da história, que fomos criados, foi falado aqui, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com suas próprias mãos, soprou o fôlego de vida sobre nós, mas houve a queda do homem. O homem, ele caiu, ele pecou, e uma vez que isso aconteceu, não restava outra coisa senão a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom, por que dom? Porque é graça. Como diz em Efésios 2,8, que pela graça somos salvos. Isso não vem das minhas boas obras, para eu não me gloriar. Isso não vem das suas boas obras, para que ninguém se glorie. Mas foi uma entrega. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida. Eu creio que todos aqui já são crentes, aqui hoje. Tem algum visitante nessa noite? Mas, amém. Então, mas não importa, pastor Fernando, que tivesse só crente aqui. Esse microfone, ele sai por alguma voz, chega a algum lugar, ou alguém passando. Nossa obrigação do culto de domingo, né? É o culto evangelístico. É o culto da família, mas a família de Deus, a qual o Senhor quer agregar mais pessoas. Então, não dá para fazer outro culto aqui, voltado para mim, para você, para o nosso propósito, mas para o propósito de Deus, que é pregar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele prega as mesmas coisas, porque é para o nosso alerta, é para o nosso ficar fixado em nossa mente sobre Jesus Cristo, porque é zelo dele por nós, para estarmos nos lembrando que Jesus Cristo morreu por nós. Ele pagou esse preço, então a gente não dá para tirar isso de mente. Devemos estar sempre pensando nisso, porque o homem, ele foi sentenciado a morrer, a perder esse contato com Deus, como de verdade perdeu. E a Bíblia toda, ela prefigura, ela vem falando através do Pentateuco, depois veio através dos livros todos, falando disso, sobre o Messias, os livros proféticos, vem falando isso. A Bíblia toda, ela vem se cumprindo. Algumas coisas ainda não se cumpriu, mas eu creio que eu e você verá esse cumprimento. Porque a Bíblia prometeu que ele vinha, desde Gênesis lá, prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a serpente. Isaías fala que ele nasceria e seria o Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia fala que ele morreria, falou de tudo, como seria, e tudo foi se cumprindo, onde ia nascer, até o preço que iam dar, que ia ser vendido, que ia ser traído, a Bíblia falava também. Então veio se cumprindo tudo. E o que falta, se ele cumpriu tudo até aqui, prometeu que vinha, veio. Ele prometeu que ia dar a sua vida, deu. Ele prometeu que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele prometeu que iria para o Pai e foi. Ele disse que não ia deixar órfão e não deixou, ele mandou o Consolador. E ele falou que vai voltar. E eu e você aguardamos isso, porque fiel é o que prometeu. Então, o amor dele foi revelado. Onde vamos ver? Abra sua Bíblia agora em Filipenses 2. Se puder botar aqui, 2, dos 6 ao 7. Depois vamos voltar de novo para Filipenses. Pode deixar aí Filipenses 2. Que mesmo existindo na forma de Deus, aí está falando de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não
considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. E ele, assumindo a forma de servo, ele foi reconhecido na figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu fico vendo Deus, como está lá em Gênesis, que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está ali no plural, façamos o homem. Jesus Cristo, ele é eterno, ele estava lá, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava ali. Todo o poder estava em Jesus Cristo. Ele sabia tudo, ele fazia tudo, todo o poder é dele. Mas teve uma coisa que ele teve que aprender. Jesus Cristo teve que aprender, está lá em Hebreus 5:8, que mesmo sendo filho, aprendeu com a obediência aquilo que ia padecer. Então Jesus Cristo, se teve uma coisa que ele teve que aprender, foi a obedecer. E ele foi obediente até a morte. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus, ele teve a opção. Chegou ao ponto, como ele se esvaziou de si, chegou ao ponto que ele poderia. É tanto que ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a vontade de Deus era ter eu e você de novo em contato com Ele. Como já foi dito aqui nesta noite também, que Ele é o nosso sumo sacerdote. E o amor de Cristo, ele foi revelado aí, como disse, tomando a forma de servo. A Bíblia diz que andávamos, Salmo 100, como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Mas ele mesmo escolheu fazermos ovelhas suas, fazermos rebanho dele e ovelha do pasto dele. Então não podemos ignorar isso. Hebreus 2:3 diz que como é que vamos ignorar essa tão grande salvação que nos foi dada? Não podemos negligenciar essa tão grande salvação. E esta era a mensagem de Paulo o tempo todo. Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo e esse crucificado. Hoje, infelizmente, temos evangelhos gourmetizados, evangelhos adoçados para todo gosto e tipo. É um verdadeiro delivery, fast food. Delivery porque você pede pela internet e ele te dá o que você quer ouvir. Você escolhe qual que você vai, aonde é que está falando. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias ia pessoas que só ia pregar sabedorias humanas, filosofias, mas a palavra de Deus, ela é uma só, que é a vontade de Deus de termos de volta um povo comprado, remido, lavado no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz também que não fomos comprados por qualquer coisa, por prata nem por ouro, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue incorruptível, o sangue inocente, foi Ele que derramou. Cristo, Ele entregou a sua vida por nós. E para isso Ele precisava passar pela humilhação. Como eu falei que tudo na Bíblia não tem nada desconexo, tudo é conectado, a Bíblia todinha.
apesar de ser escrita num período de 1600 anos, por 40 autores diferentes, foi escrito em guerra, foi escrito em palácios, foi escrito no campo, mas teve um autor intelectual que estava ali orientando e traçando a história através desse livro. A Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia não é um livro moderno, a Bíblia não é um livro futurista, porque não tem tempo, a Bíblia ela é eterna, a palavra de Deus é eterna. E ela se fez carne, Jesus Cristo, o verbo, a palavra, a verdade, se fez carne, como está lá em João 1. Agora vamos ver, a Bíblia falou ali preço de servo, né? Abra aí rapidinho no segundo livro da Bíblia, em Êxodo 21, para a gente ter noção de como tudo na Bíblia é importante. Tem gente que diz, eu gosto mais do Antigo Testamento, outro gosta mais do Novo, outro não gosta mais de Mateus, mas a Bíblia ela é como um todo. Teve uma sessão na Câmara, a qual o pastor Fernando lá teve aí falando sobre a Bíblia, e aí mostrou, né, a importância do que a Bíblia traz para o direito, para direito de propriedade e tudo. E aqui em Êxodo 21, acho que a partir do 29, começa a falar, mas se um boi já antes costumava chifrar o seu dono, sabia disso e não prendeu, e o boi matar um homem, ou uma mulher, ou o boi será apredejado, e também será morto o seu dono. Aí no versículo seguinte fala também dos filhos, das filhas. Agora bota aí no 32, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata. Aí está 360 gramas porque tem uma tradução que fala 30 moedas de prata. Mas não tem problema não, porque uma moeda de prata, ela pesa 12 gramas. 30 dá 360, você tem que fazer a conta aqui. Se você multiplicar 12 vezes 30 aí, vê se dá isso mesmo. Porque a moeda é 12, então 30, não sou bom de matemática não, mas foi o preço. Repare bem o valor aí que deram aí. Isso estava na lei, estava no Pentateuco. O pastor Thomas ministrou aqui, disse que os saduceus só queria o Pentateuco, só olhava o Pentateuco. Os fariseus pegou todos os outros livros ali, até Zacarias, Malaquias, encerrou. Então, os outros 400 anos de lá para cá, ele não tem nada, a gente ainda tem o Evangelho. Mas está aí, 360 gramas, 30 moedas de prata. Tem como botar outra versão aí? Pode ser a ARA, a revista corrigida, ou 30 ciclos, ou também 30 moedas, dá no mesmo, ciclo é uma moeda, 12 gramas, um ciclo é 12 gramas. Então 30 moedas de prata. Agora Zacarias 11, então isso era o preço de quê? Se o boi matasse, a vida de um escravo valia quanto? 30 moedas de prata, ou 30 ciclos, ou 360 gramas de prata. Equivalia o preço de uma vida de um escravo. Repare bem, 30 moedas de prata, preço de um escravo. E o escravo ele é o quê? Ele é um servo. E a gente leu lá em Filipenses que o Senhor tomou a forma de servo. Ele tomou a forma de servo. Olha o que o Jesus Todo-Poderoso, aquele que você pede tudo a ele. Tem gente que pede carro, pede casa, pede dinheiro, pede mulher, pede tudo. Então está falando aqui, 30 ciclos de prata, preço de um escravo. Depois Deus falando ao profeta Zacarias, está escrito Zacarias 11, o 12, versículo 12 e 13 de Zacarias. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o, me dê se quiser. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Essa passagem do profeta Zacarias, ele prefigura
o mau pastor e o bom pastor. Esse salário aí foi para quem? Se você ler, você vai olhar. Foi para o bom pastor. Não foi por ruim, não. Bota o 13 aí para ver o que é que diz. O Senhor, pois, disse-me, o Senhor falou a Zacarias, arroja isto ao oleiro, pois esse belo preço, ó, belo preço, isso aqui Deus ironizou, esse belo preço em que fui avaliado por eles, aí o profeta tomou as 30 moedas de prata e arrojei, ou lançou ao oleiro na casa do Senhor, foi jogado no templo. Agora, o oleiro, um campo de oleiro. O oleiro era uma das profissões mais desvalorizadas. Um campo de oleiro não tinha muito valor. Imagine amassar o barro. O povo, quando estava no escravo lá no Egito, amassando barro para Faraó. E a gente vê aqui, ó, a profecia progressiva. A gente vê Zacarias aqui, ó, falando. Os saduceus viram o preço do escravo, eles sabiam, porque nessa época a cultura tinha. Então, se o boi chifrasse, matasse, não tinha cerca, não tinha pasto, como hoje é tudo organizado. Mas vamos imaginar hoje, no dia de hoje, um pitbull solto ir lá matar uma pessoa. O dono teria que morrer. Mas vamos dizer que era um criado, um escravo. Que não temos isso, pelo menos aqui, que a gente tenha conhecimento. Mas se matasse, não, paga só 30 moedas de prata. Agora vem Mateus. Aqui estamos falando da humilhação de Jesus. É Mateus 26, 14. Mateus 26, 14. Quando Judas, os saduceus leu, né? Que o escravo era 30. Os fariseus leu os dois. Leu lá em Êxodo e também leu em Zacarias. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Eu não sei se Judas estava tendo ciência daquilo, mas os fariseus, os homens lá do templo, eles deram essa moeda proposital. Você vai entregar ele, vai entregar o servo, vai entregar o escravo, o preço é 30 moedas de prata. E quando a gente vai ler mais na frente, quando Judas foi lá devolver o dinheiro, que ele caiu em si, a consciência pegou, ele foi lá e jogou no templo, cumprindo-se a profecia de Zacarias, e jogou a moeda no templo. E o que foi feito com essas moedas? Eles mandaram comprar um campo de oleiro. E sabe para que era isso aí que eles queriam comprar esse campo? Para enterrar indigentes. Então, olha a humilhação que Jesus passou. Sem contar, queridos, que a Bíblia é tão linda, porque a Bíblia fala onde ele ia nascer, fala o que ele ia padecer, fala tudo. Ignorar isso é terrível. Porque nós temos essa revelação, nós temos a Escritura em nossas mãos. E se a gente perder o foco disso, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O direito de morar com Jesus. Cristo foi tratado como escravo, está aí a prova. Jesus Cristo se fez servo. Ele se fez servo. Avaliaram ele com o preço lá de Êxodo. Ele, lá em João 10, ele diz: eu sou o bom pastor, o pastor da vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor, lá em Zacarias, estava profetizado que o bom pastor, dai-me o dinheiro, se vocês quiserem pagar.
ou que não queira, mas me pague. E pagaram o valor a 30 moedas de prata. Então, Jesus Cristo, ele passou pela fase da humilhação. Largou a sua glória, a glória do unigênito de Deus, e desceu à terra. E foi humilhado, foi rejeitado, passou fome, passou sede, passou fome. Porque ele descendo lá no Getsemane, Jesus encarou a cruz em jejum. Porque ele estava ali sem a oração de Getsemane, quando ele desce, é onde justamente ele encontra aquela figueira. E Jesus tendo fome. Aí ele desceu e viu, e olhou a figueira, não teve nada. E dali ele partiu, e ali só foi a cruz. A cruz era a morte mais terrível naquela época, a morte mais humilhante, a morte mais humilhante que existia naquela época era a crucificação. E Jesus Cristo, além de ser crucificado, ele carregou aquela cruz pesada por mim e por você. Evangelho sem cruz pode chamar de qualquer coisa. Crentes reunidos, não falando de Cristo, não falando da cruz, pode chamar de clube, de associação, de qualquer coisa. Porque a igreja comprada e remida no sangue de Jesus, ela lembra. É tanto que na última ceia, Jesus fez aquela ceia e disse: não tomarei de novo isso com você, até que um dia Ele mesmo vai servir. O que a gente faz todo mês, pastor, aquela cerimônia ali é só um ensaio para nos lembrar do passado, nos lembrando no presente. Faça o homem, examine o homem a si mesmo, porque um dia o próprio Senhor vai nos chamar às bodas, e Ele mesmo é que vai nos servir, e vamos estar na ceia com Ele. Mas vamos voltar lá para Filipenses. Ele passou o processo de humilhação, mas vamos ver o que é que diz em Filipenses 2:9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí é Jesus Cristo sendo exaltado, para que ao nome de Jesus, para que ao nome dele se dobre todo joelho dos que estão nos céus, é os de lá que vão dobrar, os da terra e os de baixo da terra. Todo mundo vai se dobrar. E glória a Deus que eu e você já se dobra espontaneamente. Mas naquele dia, até quem o ignorou vai ter que se prostrar, vai ter que adorar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele foi exaltado porque ele encarou. Foi fácil? Não. A Bíblia diz que ele suou sangue. Até na hora de orar ele tinha 12, andava mais os 70, os 70 não estava. Aí veio os 12 também não, ele pegou mais 3, foi com os 3. Aí está lá orando, aí os 3 dormiram, porque os olhos estavam pesados. E Jesus sozinho disse: vamos, é chegada a hora. E aí ele desce e encara a cruz. Jesus Cristo, ele foi para o Pai, mas em João 14, ele deixou uma palavra para mim e para você, falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele diz: na casa do Pai tem muitas moradas. E se não fosse, ele não teria dito que ia preparar lugar. E quando ele preparasse lugar, ele viria outra vez e nos levaria para onde quer que ele esteja, estejais vocês também. Que nós estejamos do lado dele para sempre. Isso, qualquer coisa menos isso, é pouco. Qualquer coisa nessa vida, sem a eternidade, é pouco. É tanto que Paulo disse: se eu esperar Jesus só
esperar Deus, esperar as bênçãos só nessa vida, ou que homem miserável sou. Se a gente esperar Cristo só nessa vida, que miserável somos. Nossa esperança maior é um dia morar com Ele. E onde está Jesus agora? Hoje quando os discípulos estavam ali, Senhor, cadê a comida? Vamos comer. Ele, rapaz, minha fome, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que meu Pai trabalha até hoje. E Jesus Cristo hoje continua trabalhando. Aonde? Romanos 8:34. Bota aí, me ajuda aí. Os meninos estão trabalhando hoje aí. Romanos 8:34. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual, onde ele está? O qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Hoje ele foi para o Pai, está diante de Deus à direita, intercedendo por nós. Porque Apocalipse 10:12 ou é 12:10, não sei, fala que o acusador está derribado, que nos acusava diante de Deus dia e noite. Então há um advogado de acusação, mas há também um advogado de defesa. Jesus Cristo hoje assumiu o papel de intercessor, de advogado. João escrevendo: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, já tem um remédio. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o melhor de tudo, que também foi dito aqui, hoje nós temos acesso a esse sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele está diante do Pai, intercedendo. Porque o advogado de acusação, bota aí Apocalipse, acho que é 12, Apocalipse 10:12. 12:10, eu falei 10:12 ou 12:10, me atrapalhei. Bota aí 12:10, pastor. O pastor ajudou. Quer ler então? Cadê? E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador, ele vai ser derribado, porque ele está lá, dia e noite. Olha o pastor Alex pecando ali, e Jesus Cristo, eu paguei. Olha ali cometendo erro, eu paguei. Então, por enquanto, você tem esse advogado para com o Pai, mas vai ter uma hora que isso vai encerrar, porque 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz que a trombeta vai tocar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós ficarmos vivos, encontraremos com Cristo na glória. Então há esperança do arrebatamento a qualquer momento. Já foi pregado aqui, tem 15 dias, que estamos vivendo o último dia. Os últimos dias começou em Cristo. Os irmãos lembram da mensagem? Pode ser de uma forma ou de outra. Hoje, quando estava se arrumando para vir para cá, minha esposa lembrou de uma situação, que domingo ela veio para cá, ela tinha vindo do aniversário de família, onde juntou toda a família. Uma das pessoas que fez mais questão de fazer essa festa foi um primo dela e uma prima. E essa prima, quinta-feira, vindo de Abrantes para cá, colidiu o carro e faleceu. Ela não sabia que era o último dia para ela. Então, olha como é as coisas. Quem vai nos dar segurança? Quem vai nos dar segurança? João 8. Jesus Cristo, ele dá essa segurança. Eu vos tenho na palma da minha mão, e ninguém os arrebatará. Pastor, eu sou pai, o senhor é pai. A gente não pode dizer para ninguém que nosso filho está em nossa mão e ninguém arrebata. A gente não tem esse poder. A gente protege, educa, cuida, mas a gente não tem. Mas Jesus Cristo, ele tem esse poder. Ele disse: eis que vos tenho na palma da minha mão e ninguém vos arrebata. A não ser que você queira sair por conta própria. A não ser que você queira vender Jesus por 30 moedas de prata. A não ser que você queira vender Jesus
por prazeres momentâneos, pelo vício, ou por um plano somente terreno. E o mais importante, como eu falei aqui, de 1 Tessalonicenses 4,16, que o arrebatamento é iminente. E para os que rejeitarem Jesus, aí ele não vai ser mais advogado, ele vai vir como juiz, como está em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Ele vai vir para julgar aqueles que vão reinar com ele, morar com ele para sempre, mas também para fazer se dobrar todos. E uns vão se dobrar para a condenação eterna. Então, essa é a palavra. Essa é a palavra nesta noite. Dia de domingo não dá para pregar outra coisa a não ser o sacrifício de Cristo por nós. Porque Jesus, ele deu a sua vida, ele foi humilhado. Trataram ele como um escravo. E quem deu o preço foi quem conhecia isso aqui. E disse, não, só dá isso. Vamos pagar o preço de um escravo, tá bom. Mas também se cumpriu o que o profeta Zacarias, e Deus disse, arrola aí, compra um campo de oleiro para enterrar gente aí. E Jesus Cristo, ele cumpriu tudo. E como falei, não podemos negligenciar essa salvação. Não podemos pregar outra coisa a não ser isso. Agora, se Jesus Cristo, se Deus não poupou nem o seu Filho entregando para isso tudo, ele não nos dará as demais coisas. Fica assim, meu pastor, mas eu preciso de uma porta de emprego. Oh, meu Deus, o que é uma porta de emprego para quem deu a salvação eterna para a gente? O que é as demais coisas, irmãos? O que é o Senhor que entregou a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte, para te dar uma cura? Isso tudo são consequências. A vida abundante, ele ofereceu. Pastor, eu estou cansado, eu estou oprimido. Jesus diz, não tem problema. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A cruz que era pesada. Que reconheçamos a Jesus Cristo. E como a maioria é crente, está aqui, Apocalipse 3:20. Que diz, eis que estou à porta e bato. Tem lugar que Jesus está do lado de fora. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então abra a porta do seu coração nesta noite. Jesus está batendo. Você não pode sair daqui no primeiro dia da semana, que é o domingo, com outro pensamento a não ser dizendo, que Jesus maravilhoso é esse? Não dá para largar esse Jesus por nada. Não dá para trocar Jesus por nada. Não dá para trocar Jesus por 30 moedas de prata. Ele já foi vendido por esse valor. Para que nós não fôssemos mais escravos, fôssemos libertos. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando este ministério, abençoando o pastor Fernando nessa empreitada aqui, que se tem uma pessoa que tem um fardo pesado, não igual de Jesus, mas um fardo pesado também, é pastorear um rebanho, porque cada um vai dar conta de si. Marido não vai dar conta de filho, filho não vai dar conta de mãe, mãe não vai dar conta de marido, marido de filho e vice-versa, mas o pastor vai dar conta das ovelhas que ele pastoreou. Então, vamos continuar orando pelo pastor. Eu já estou cuidando dele, viu? Daqui para dezembro ele vai estar assim, não vai estar bonito igual o irmão Duval, mas vai chegar pertinho. Ele está nesse projeto aí, vou deixar ele bonito para vocês aí. Para vocês gastar dele, ó. Botar ele para trazer uma palavra boa para vocês aqui. Conduzir vocês aqui para entregar ao pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, aquele que disse, quem entra em mim vai achar pastagem. Ele é a porta das ovelhas, o Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite aqui que não fez a decisão ainda
para entregar sua vida a Jesus Cristo? Tem alguém que, diante do que ouviu, disse: eu quero esse Jesus. Não é aceitar a igreja SEAT, mas entregar e dizer: eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Vocês já são crentes? Já são evangélicos? Quer dar esse passo? Quer aceitar Jesus? Esse que se entregou como escravo, mas hoje é o nosso Salvador? Se sim, é só dizer: Jesus, eu te aceito. Entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Se sim, quando terminar o culto, pode procurar o pastor, procurar alguém da igreja que vai estar orando por vocês. Mas se vir esse Jesus, é bom demais. Vocês vão ter um arrependimento se aceitar. É dizer: porque eu não fiz isso antes? É o único arrependimento. Porque a alegria de saber que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida não tem preço. Ao sair desse culto, antes de sair, procure o pastor, procure alguém e venha fazer parte dessa família, que não tem lugar melhor de estar do que na casa do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.